Vamos falar nessa aula agora sobre riscos ergonômicos. Mas antes da gente introduzir nessa parte dos riscos ergonômicos, vocês sabem o que são ali a ergonomia? Sabe de onde vem essa palavra, o que ela significa para ter gerado a questão do risco ergonômico? Se você não sabe, eu vou te apresentar agora. Primeiramente, quando a gente fala de ergonomia, vamos pegar ali o significado da palavra ergonomia. Ergon, é originada do grego, quer dizer trabalho. E nomos vem de lei. Então, quando a gente fala de ergonomia, a gente está querendo atrelar a lei do trabalho, tá? A gente tem algumas citações em ISOs, na norma regulamentadora 17, que fala justamente sobre ergonomia, que traz sobre alguns quesitos mínimos do que seria ergonomia, de como implantar, de como adequar. Quando a gente fala de ergonomia, a gente está querendo apresentar que as condições ali do meio ambiente, elas precisam ser adequadas ao colaborador e não o contrário, tá? Não é o trabalhador que precisa se adequar ao seu posto de trabalho. O seu posto de trabalho precisa se adequar ao colaborador. É isso que faz a ergonomia. Ela faz esse estudo e essa análise para que, por exemplo, a sua cadeira, a sua mesa, a sua bancada, o posto de trabalho em si se adeque ao colaborador e sua atividade. E aí nós temos os riscos ergonômicos, que é o oposto disso, quando essas condições de trabalho, quando até mesmo o próprio colaborador, ele não está adequado a esse processo e acaba trazendo alguns prejuízos à sua saúde. Então vamos lá. A gente tem a norma regulamentadora... Então vamos lá. A gente tem a norma regulamentadora 17 que fala de ergonomia, mas ela não cita os riscos ergonômicos. Eles são citados na portaria do mapa de risco, que é a portaria 25 de 1994. Então, o que ele considera como riscos ergonômicos? Posturas inadequadas, levantamento de peso, esforço físico intenso e dentre outras aqui também situações que possam causar estresse no ambiente de trabalho. Então, quando a gente falar de riscos ergonômicos, não confunda com risco físico, tá? Porque muita gente confunde com risco físico. Por quê? O risco ergonômico, ele está atrelado ao seu físico, ao seu conforto. Então, quando a pessoa pensa assim, postura inadequada é meu físico, então vai ser risco físico. Mas está errado, tá? Quando a gente falar de riscos físicos, é o físico do ambiente que te gera o risco, ok? Porque ele é um risco ambiental. E quando falar de risco ergonômico, está na parte operacional, porque ele depende mais do colaborador para poder acontecer no ambiente de trabalho, tá? Por isso que a gente fala de postura inadequada, levantamento de peso, esforço físico intenso, jornada de trabalho prolongada e etc, ok? Então vamos lá. Nós temos posturas inadequadas, que, por exemplo, a realização ali de curvaturas excessivas da coluna. Você que realiza muita atividade ali sentada, quando você vai olhando ali no final da jornada de trabalho, você já está todo relaxado na cadeira, com a coluna toda prejudicada, com posições que possam te trazer incômodos maiores. Levantamento e transporte manual de peso. Então, se você necessita fazer esse tipo de atividade, carregar alguns materiais, transitar, levantar esses materiais, é considerado um risco ergonômico, porque você faz um esforço ali. Então, para esse tipo de atividade, existe revezamentos, diminuir ali a questão da carga que você pode estar utilizando e tudo mais. Na nossa legislação, na CLT, o que ela denomina? Ela fala que um colaborador ali do sexo masculino, ele pode carregar individualmente 60 quilos. Só que isso é muito elevado, tá? E aí o que acontece? No caso de mulheres, não pode exceder a 20 quilos contínuos, Ou se for ocasionalmente, pode chegar a 25 quilos. Só que para a questão dos homens, por exemplo, e até mesmo para algumas mulheres, esse peso é muito elevado. E aí o que a NR17 ela fala? Que se qualquer atividade ela colocar ali que as condições podem exceder a questão de força, considerações individuais daquela pessoa, ele não vai carregar isso. Então, se a pessoa ela não consegue carregar 60 quilos e o máximo que ela consegue transportar é 20 quilos, então ela precisa ter meios para transportar 20 quilos, tá? Só pra gente ter uma noção, um saco de cimento ele tem ali em torno de 50 quilos e é muito pesado. Então, 60 quilos para uma pessoa sozinha
tá dentro aí do limite da legislação, porém é algo muito elevado, isso precisa ser repensado e cada peso precisa determinar e olhar a questão individual de cada um, tá? Não é porque está 60 quilos na CLT que todos precisam carregar. Cada um só pode carregar aquilo que conseguir, ou transportar, ou empurrar e tudo mais, beleza? Temos também a questão do controle rígido de produtividade, se sua atividade, por exemplo, ela é controlada por tempo. Como assim controlada por tempo? Um exemplo claro aqui são atividades controladas em esteiras. Você tem tantos segundos ou tantos minutos para executar um tipo de atividade, que daqui a tanto tempo vai vir outro processo e você executa, vem outro processo e você executa. Então você trabalha ali numa linha de produção que sua atividade, todos os seus processos são controlados por tempo, porque estão vindo os processos e você precisa executar, tá certo? Isso é considerado um risco ergonômico. Esforço físico intenso. A gente tem aí muitas atividades que você precisa fazer muito esforço dos membros inferiores, dos membros superiores, mas também tem um outro quesito que muita gente não observa, que é o esforço físico visual. Tem muitas atividades que você tem que ter uma concentração muito elevada e você acaba fadigando aqui o seu olhar, né, a parte ocular. Isso também é esforço físico intenso, tá? Atividades que denominam muita concentração também traz esse tipo de esforço físico. Mobiliário inadequado, então se suas atividades aí são executadas em um mobiliário que não estão adequando aí às suas características físicas, você está exposto a esse agente de risco, tá? Se sua cadeira não tem os ajustes de altura, ajuste da lombar, apoio para os braços, né, no ambiente de escritório, o seu mobiliário está inadequado. Então é preciso avaliar todo o posto de trabalho para identificar se esse agente de risco está expondo, né, a sua saúde aí futuramente para algum tipo de consequência. Imposição de ritmos intensos, então atividades que às vezes você precisa estar fazendo com um processo muito acelerado, porque ele faz parte de uma linha de produção, que vai ser executado depois um segundo momento por outra pessoa. Então atividades muito intensas, que você tem um ritmo de intenso mais acelerado do que o normal, são consideradas agentes de risco ergonômicos. Jornadas de trabalho prolongadas, para quem aí faz atividades que precisam ter uma carga horária maior, que trabalham por escalas, isso pode acabar gerando alguns riscos futuros aí, considerando o seu tempo de exposição prolongada, né? Então, quando você também está realizando, por exemplo, horas extras, dependendo da intensidade ali dos dias, isso pode acabar trazendo um cansaço maior para você, uma fadiga maior, isso pode ser um risco. Trabalho em turno e noturno também está bem atrelado, né, muitas vezes com jornada de trabalho prolongado, para quem trabalha, por exemplo, por plantão. Caminhoneiros, médicos, brigadistas, vigilantes, todas essas pessoas que fazem escalas, né, e trabalham vários turnos. Temos também um risco muito conhecido aí, que é monotonia e repetitividade, quando você faz muitos processos repetitivos e monótonos, até, por exemplo, uma atividade de digitação. Digitação ela é considerada um trabalho monótono e repetitivo, né? Dependendo do seu tempo de exposição e a intensidade que você faz aquela atividade. Ele pode estar entrando aqui nesse tipo de situação. Atividades com ferramentas em que precisa apertar várias vezes, afrouxar, rodar, algo do tipo, também são atividades mais operacionais, podem estar expostos a esse agente de risco aqui sim. Outras situações causadoras de estresse psíquico, né? Você trabalha com metas, cobrado o tempo inteiro a bater essas metas. Isso é considerado um agente de risco ergonômico sim, tá? Então ele entra nessa situação aqui, de outras situações causadoras de estresse. Se não foi nenhuma dessas que eu falei anteriormente, mas pode estar causando um estresse para você, ele vai entrar sim como agente de riscos ergonômicos. Nós temos aqui também, né, apontando para vocês algumas consequências relacionadas a esses vários tipos de exposição, que você pode ter principalmente o cansaço, né, a fadiga, o estresse, crises de ansiedade, tudo isso devido a esses tipos de exposições, podem acabar adquirindo a LER-DORT. LER é a lesão por esforço repetitivo, né, que esse nome já está sendo há algum tempo retirado
da questão da cultura, né, pessoal, mas muitas pessoas ainda utilizam, e agora ele está passando para DORT, né, que é um distúrbio osteomuscular do trabalho. Então, se você adquirir algum distúrbio aí, algum problema de saúde relacionado à questão na coluna, à questão de movimentações, a gente não chama mais LER, né, não é essa lesão, é chamada agora de DORT. E temos também várias outras questões que podem acabar trazendo e agravando, como algumas síndromes, né, até mesmo síndrome de pânico. A pessoa, ela, devido ao processo de trabalho dela ali, ela pode acabar adquirindo um pânico, né, devido ao estresse, gerando crise de ansiedade e adquirir uma síndrome pior. Medidas de controle. Nós temos o quesito das medidas de controle mais no quesito administrativas, educativas e médicas, que seriam o quê? A questão de ginástica laboral, ali você fazer pausas. Então, muitas dessas atividades são necessárias ter a ginástica laboral. Pelo menos ali 1, 2 vezes na semana já é uma diferença gigantesca para a vida do colaborador. Principalmente para atividades que ficam muito tempo sentadas, atividades que fazem muito esforço físico, são essenciais à disposição dessas medidas administrativas, elas fazem toda a diferença. Então, fazer pausas também ali durante a jornada de trabalho, revezamento, por exemplo, na hora de carregar algum material pesado, são consideradas ali medidas administrativas. Educativas, a gente tem alguns treinamentos referentes à ergonomia, por exemplo, como você adquirir uma postura melhor, principalmente para o pessoal que está em home office. Tem muita gente trabalhando de home office, né, atualmente, e tem algumas orientações necessárias para que essas pessoas possam adaptar o seu ambiente, agora que era residual, a um ambiente de posto de trabalho. Então, questões de posturas ali, a cadeira que vai utilizar, o posto de trabalho, porque também não adianta o empregador, o SESMIT, a CIPA, disponibilizar o melhor posto de trabalho para você com o melhor mobiliário se você senta de forma inadequada. Isso aí vai te trazer problemas futuros. E temos medidas médicas também que podem ser consideradas, por exemplo, o acompanhamento psicológico, né? Que é muito importante fazer a questão do acompanhamento psicológico para as diversas atividades que estão ali diariamente, né, sendo testados e em contato muito com o estresse, né, devido às suas atividades, tá certo? Temos agora o quesito dos riscos de acidente, né? O último riscos aí da parte de riscos ocupacionais, nós já abordamos sobre os riscos ambientais, que são físicos, químicos e biológicos, e os operacionais iniciamos ali com riscos ergonômicos e iremos finalizar com os riscos de acidentes. Também não temos nenhuma norma regulamentadora específica que vai citar cada agente de risco, né? Eles estão dispersos aí em algumas atividades, como por exemplo a NR18, que fala ali de trabalhos na construção civil, NR35, que vai falar de trabalho à altura, NR10 com eletricidade, mas uma norma específica para falar sobre riscos de acidente não temos, né? Eles são abordados e são citados também na portaria do mapa de risco, que é a portaria 25. E ela determina que são agentes de riscos de acidentes, armazenamento inadequado, risco de queda e corta entra ali em outras situações causadoras de risco, porque além desses agentes aqui, ele cita que pode também acontecer outras situações causadoras de risco, como por exemplo soterramento, esmagamento, que não estão na tabela, porém são considerados agentes de riscos de acidente. Então nós temos aqui, né, a questão, um dos agentes, que seria o armazenamento inadequado. Dependendo do tipo de armazenamento que você fizer, de até produtos simples, mas vamos supor que você é necessário fazer um empilhamento, né? E você faz esse empilhamento de forma inadequada e com alguma instabilidade ali, esses materiais possam cair, eles podem gerar algum acidente ali para o colaborador. Então, é um item bem aberto, tá? Sobre item de armazenamento inadequado, até mesmo, por exemplo, de produtos químicos, né? Que, por exemplo, não podem ser armazenados em local aberto, né? Somente ali em locais fechados, mas também arejados. E aí você armazenou esse produto químico em local aberto, com exposição solar, e ele é inflamável ou tóxico, e acabou gerando algum tipo de acidente. Entra nesse quesito aqui também de armazenamento inadequado, tá? Então, esse seria para qualquer tipo de armazenamento que pode gerar algum tipo de dano. Riscos de queda ali, algum tipo de atividade que você está executando, principalmente trabalhos em altura,
né, já tem esse risco de queda, mas também, por exemplo, você tem um desnível de piso em algum local, um local da empresa e não é sinalizado. Ali tem um risco de queda, tá? Risco de corte são as atividades que utilizam algum maquinário, ferramenta ou equipamento que faz o tipo de corte. Então, esse colaborador ele vai estar exposto a esse agente de risco. Temos arranjo físico inadequado. Quando a gente fala o termo arranjo físico, a gente está querendo se remeter a layout. Então, seria o quê? Layout inadequado. São situações ali de questões de coisas que estão no local e não eram para estar. E por estarem naquele local, eles podem acabar gerando um tipo de dano. Então, você tem uma pilastra até mesmo, por exemplo, mal instalada ali, mal planejada num local que está na circulação de pessoas ou de maquinários e pode gerar um acidente. Até mesmo desnível de piso, né, que está irregular, está sinalizado, um rebaixo de teto. Coisas que estão no local e não eram para estar e possam estar gerando algum tipo de dano. Então, a gente considera que seria arranjo físico inadequado. Máquinas e equipamentos sem proteção, então tem diversos tipos de maquinário para diversos tipos de atividades e esses maquinários precisam seguir os parâmetros determinados pela NR12 com todas as devidas proteções. Então, por exemplo, uma serra circular, ela tem ali o seu funcionamento e ela precisa ter uma coifa protetora, porque quando o colaborador não estiver utilizando também, por exemplo, com aquela serra exposta, se alguém tropeçar e cair em cima daquela serra, ele vai estar se lesionando, né? Então, esse tipo de maquinário tem que ter a coifa protetora, né? A proteção. Máquinas e equipamentos, por exemplo, que têm engrenagens, eles não podem ficar expostos, precisam estar tampados ali com algum tipo de grade, né? Algum tipo de isolamento, porque se o colaborador passar perto ou também estiver manipulando, que não agarre a roupa do colaborador e ele não venha se acidentar. Então, tem diversos tipos de maquinários e equipamentos que precisam ter as suas devidas proteções e quando não tem, entra aqui como agente de risco de acidentes. O contato com a eletricidade, então, trabalhos que estão atrelados a esse tipo de atividade em contato com a eletricidade de baixa e alta tensão estão expostos a esse risco aqui de acidentes, considerando o seu agente eletricidade. Ferramentas inadequadas ou defeituosas. Tem muitas atividades operacionais que acabam fazendo uso de ferramentas improvisadas, inadequadas, e essas ferramentas podem acabar gerando algum tipo de acidente futuro. Animais peçonhentos, né? O que seria considerar que um animal é peçonhento? Precisam de dois fatores. Primeiro, esse animal precisa ser venenoso. E segundo, esse animal precisa ter peçonha. Como assim peçonha? Ele não basta ser apenas venenoso. Por quê? Vou dar um exemplo. Tem sapos que são venenosos. Só que o sapo ele não é considerado peçonhento porque ele não tem a capacidade de injetar o veneno no ser humano. Então o veneno ele consegue transmitir de qual forma? Ou entrando em contato diretamente com a pele do sapo, né, dependendo da espécie, ou ele vai expelir o veneno pela saliva. Então o sapo ele é só considerado venenoso, né, algumas espécies, não todas. Ele não é peçonhento. Para ser peçonhento, ele tem que ter essa capacidade de injetar o veneno no ser humano. Um exemplo claro aqui seria cobras, né? Algumas cobras são venenosas e ali pela sua mordida ela consegue injetar e transmitir esse veneno para o ser humano, então ela entra aqui no quadro de animais peçonhentos. Aranha, escorpião também são exemplos de animais peçonhentos. Iluminação inadequada. Quando a gente falar do termo iluminação inadequada, pode ser tanto para mais quanto para menos, tá? Uma iluminação muito forte que pode acabar ofuscando o colaborador e ele gerar um acidente. Ou ambientes, por exemplo, como mineração, né, que tem uma baixa iluminação e pode acabar acarretando também a dificuldade visual ali e gerar acidentes. Perigo de incêndio ou explosão são atividades que mexem ali diretamente com produtos inflamáveis, né? E aí podem estar ali com essa probabilidade maior de explosão. Por exemplo, um posto de gasolina, ele já é considerado com esse risco porque se algum processo de trabalho, alguma coisa inadequada, até mesmo externa, acontecer, existe uma grande probabilidade de
incêndio ou até mesmo explosão no local. Plataformas de petróleo também, né, já tem um potencial de ter esse risco ali pela questão da atividade que executa com o petróleo inflamável, que é um produto inflamável. Então, esses locais que fazem a manipulação, fabricação e utilização desses produtos já tem a consideração com a exposição desse agente de risco aqui. Consequências, né? Existem diversas consequências quando a gente vai falar de riscos e acidentes, vários tipos de lesões, tudo depende do acidente que o colaborador pode acabar sofrendo, mas principalmente a questão de morte, né? Do colaborador virar óbito. Então, desde uma queimadura, até de um corte, até mesmo virar morte. A exposição de riscos e acidentes, ela precisa ser muito bem observada. As medidas de controle, principalmente treinamentos, precisam ser levados em consideração. Por quê? Porque é um tipo de exposição que em um momento o colaborador está com 100% ali da sua saúde e no outro momento ele já não está mais presente aqui, tá? Então, os riscos de acidentes, eles são bem perigosos, precisam ser bem observados tanto pela empresa quanto para você como colaborador. Se atentar, por exemplo, a questões mínimas de seguranças ali na questão do seu processo de trabalho e atividades. Quando a gente vai falar de medidas de controle, existem diversas, né, para a questão de diversos agentes de riscos também, mas, por exemplo, as proteções de máquinas, a questão de organização do layout, tudo isso pode entrar como questões de medidas de proteção coletiva. Medidas de proteção individual, nós temos EPIs, dependendo da atividade. Um exemplo claro são atividades com eletricidade, que você precisa fazer a utilização dos EPIs, da luva, da bota, da vestimenta, capacete, todos esses processos, né, em muitas atividades você ainda continua precisando fazer o uso do EPI para evitar que danos venham a acontecer aí na sua saúde ou a sua vida. Medidas administrativas, pode acontecer até mesmo na questão de manutenção de maquinário, né, você está ali com toda a programação, seguindo certinho de verificar os maquinários e realizar uma manutenção, é um quesito de manutenção administrativas. E educativas, que são extremamente importantes para quem está exposto a esses agentes de riscos, que são os treinamentos, principalmente os treinamentos em NR, como por exemplo, quem está ali exposto a trabalhos com eletricidade precisa fazer quais treinamentos? NR10, né, da sua capacitação inicial, reciclagem, se trabalha com questões de potência, né, que seria o treinamento de CEP, treinamento de NR11, que são para diversos maquinários que fazem elevação de materiais, como empilhadeira. Para o operador de empilhadeira, ele precisa fazer esse treinamento de NR11. Vai trabalhar na construção civil, precisa fazer alguns treinamentos específicos ali da NR18. Trabalha em espaço confinado, vai fazer um treinamento de NR33. Trabalho em altura, por exemplo, NR35. Então, existem vários treinamentos que são necessários dependendo do tipo de atividade e eles não podem passar despercebidos, tá certo? E aqui, só mostrando para vocês, esse quadro é o que nós conseguimos identificar na portaria 25, que é a portaria do mapa de risco, que ela vai fazer toda a abordagem de como precisa ser feito o mapa de risco, como é identificado, e aí os agentes, né, de riscos, eles são identificados dessa forma aqui, tá? Então, ali tem os riscos físicos, químicos, biológicos, ergonômicos e de acidentes, cada um denominados pela sua cor, porque quando a gente for falar lá sobre mapa de risco, né, caso você aprofunde mais sobre a questão do mapa de risco, você vai identificar que riscos físicos, eles são denominados com a cor verde, o químico vermelho, o biológico marrom, ergonômico amarelo e risco de acidentes azul. Então, quando você for identificar o mapa de risco da sua empresa ou você for elaborar, você precisa identificar que são utilizadas essas cores e temos a denominação de cada agente de risco aqui, tá certo? Essa foi a nossa aula sobre riscos ocupacionais. Você que possa ser de diversas atividades e se deparar com diversos tipos aqui de situações de exposição. Nós falamos, né, sobre também a questão da importância dos adicionais, frisando para vocês que
não é um benefício você estar exposto a esses riscos, né? As medidas nós temos que tomar para a nossa segurança e nossa saúde, e a empresa ela também precisa ter a consciência dessa exposição, porque vai gerar várias consequências, tanto para ela quanto para o governo, quanto para o colaborador e seus familiares, tá certo? Vocês vão fazer agora um exercício aqui no final desse módulo de fixação e qualquer dúvida estamos à disposição. Até mais!